O São Paulo rapidamente faz 1-0, deixa o Bragantino empatar, se complica, se descomplica um pouquinho e termina o jogo lá em Bragança em 2-2. São Paulo estava desfalcado, o Bragantino também, e a gente vai mostrar exatamente o que aconteceu de melhor nessa partida. São dois pra lá, dois pra cá. Touca, jaqueta e tudo que tiver direito para fugir dos 9 graus de Bragança. Alguns mais exóticos, como a pantera cor-de-rosa. Outros mais formais, como Hernan Crespo e o inseparável terno. Até o narrador da Band News FM, Marcelo Duó, se escondia do frio nas cabines, mas logo aqueceu a garganta, graças a André Silva, que abriu o placar de cabeça nessa assistência do Luciano. Caçapa! André Silva abre a lata do Bragantino em Bragança Paulista. O tricolor seguia em cima, Luciano quase encobriu Cleiton, Enzo Dias de fora. Luciano de novo e André Silva nessa furada. O Bragantino pouco aparecia, mas num levantamento para a área, Guzmán Rodrigues cabeceou entre os zagueiros e empatou. A virada quase rolou ainda na primeira etapa, com o Fabinho e na cabeçada do Lucas Barbosa. Não tinha jeito, uma hora a bola entraria e foi com o Hurtado, contando com o desvio da zaga. 2-1 Bragantino. Na sequência, Luciano perdeu 2, de cabeça e nesse chute torto perto do gol. Aí o camisa 10 acertou. A bicicleta dele procurou o artilheiro. André Silva venceu Cleiton e fez o 13º gol dele no ano, o 5º no Brasileiro. Bastante conversa, bastante cobrança também, porque São Paulo não pode estar na situação que está. Então a gente luta todos os dias, em cada treinamento, em cada momento que a gente está no clube, para poder sair o mais preparado possível para o jogo, para a gente conseguir os pontos. E eu acho que a mensagem é clara, né? Ninguém está satisfeito com a situação. Eric Ramírez ainda assustou, assim como o Rodriguinho. Movimentação grande até o fim de jogo. Tudo igual, 2-2 no interior paulista. A frieza dos números preocupa. 16º lugar para o São Paulo, perto do Z4 e de quebra o tabu continua. O tricolor não sabe o que é vencer o Bragantino fora há 6 anos e contando. Agora são 4 empates e 5 derrotas aqui em Bragança. Não devemos preocupar, mas sim ocupar. Disso, porque acontece, essa é a realidade é que a gente está aí e tem que lutar para sair. Espero, acho que e acredito que vamos sair. Já o Bragantino segue em terceiro, com o mesmo número de pontos dos líderes Flamengo e Cruzeiro. É muito importante, quer dizer, nesse retorno você enfrentar duas grandes equipes aí do estado de São Paulo, como Corinthians e São Paulo, e fazer 4 pontos é um bom sinal. Para aumentar a pressão do lado do São Paulo, sábado tem clássico contra o Corinthians no Morumbi e a torcida já mandou o recado. São Paulo precisa, eu estou aqui, com todas as dificuldades que sabemos que vamos enfrentar, que vai ser difícil. Mas estamos aqui para colocar a cara aí, vamos para frente. E vamos em frente porque a tabela está aqui, o campeonato é longo, só termina na última semana de dezembro. Por enquanto, muita gente sofrendo, alguns comemorando, mas especificamente o São Paulo está na 16ª posição. E lembrando que alguns times não jogaram nessa rodada. Então, poderíamos ter uma tabela ainda mais mexida, não é? Então, o São Paulo, com esse empate com o Bragantino, foi a 13 pontos, que é a mesma pontuação do Vasco, que não jogou na rodada, que teria uma partida contra o Juventude. Pedir para você vir um pouquinho mais para cá, porque se você encostar na tabela, o São Paulo cai. Mas olha só, o Bragantino, se tivesse vencido, era líder. É mesmo, hein? O Bragantino perdeu uma chance de ouro. O Bragantino que é quietinho, né? Ninguém lembra muito. Poderia estar na liderança e secando o Cruzeiro hoje contra o Fluminense. Então, agora, Cicinho,
Claro que é preocupante na tabela a situação do São Paulo e essa situação é que derrubou Luiz Subeldia. É por isso que Hernan Crespo assumiu o time, porque nas Copas, o São Paulo vai bem na Copa do Brasil, bem na Libertadores. E agora, é preocupante com um clássico no horizonte? Renata, é desesperadora, na verdade. Né? Vamos, Cicinho. Você pega ali, empate, ó, irmão, o foi Juventude bom. tem 2 jogos a menos. Entendeu? Ganhar um já passa o São Paulo. Exatamente. Então, tá complicado pro São Paulo. E enfrenta esse clássico com o Corinthians. Mas, assim, o São Paulo não fez um jogo ruim. O São Paulo, 35 minutos de jogo, só deu São Paulo contra o Bragantino. Só que também depois vale ressaltar que os 10 últimos minutos, em 10 minutos, o Bragantino amassou o São Paulo. Em 10 minutos podia ter virado o jogo. Então, demonstra a fragilidade do São Paulo no sistema defensivo quando não consegue colocar a bola no chão. O São Paulo, enquanto colocou a bola no chão, o Crespo até surpreendeu com a ausência do Alisson e colocando o Bobadilla, o Marcos Antônio ali e o Oscar armando o jogo. Foi muito bem esses 3 jogadores. Né? Mas quando o sistema defensivo do São Paulo começou a lançar a bola para o ataque, né, sem passar pelo meio campo, enfrentou dificuldade. Depois o São Paulo se reencontrou, mas aí já estava 2-1 para o Bragantino. Então, assim, foi um bom jogo do São Paulo, longe daquilo do que o torcedor espera, mas olhando para a tabela, é desesperador o momento do São Paulo, sim. Só que, Edu, teve um detalhe, o São Paulo saiu na frente. Conseguiu rapidamente fazer o gol, poderia ter dominado melhor o jogo. Claro que o Bragantino é um adversário forte, mas também a equipe de Bragança tinha 2 jogadores importantes, que é o Pita e também o Thiago Borbas, que fez o gol da vitória contra o Corinthians, estavam fora do jogo. E o São Paulo é um time que ele tem essas fragilidades defensivas. Renato, e está oscilando muito dentro da partida, né? Você vê, faz 30 minutos, como se falou, bem armado. O André Silva poderia ter feito o segundo gol logo em seguida, ele acaba também não finalizando bem pro gol, né? E isso depois aí dá uma confiança pro Bragantino crescer na partida, e o Bragantino poderia ter feito mais ainda também, Cicinho. Só que aí o São Paulo retomou novamente e conseguiu... A sorte do São Paulo, assim, sorte do São Paulo e azar do Bragantino, que o John se lesionou, né? Sentiu e teve que ser, porque ele estava acabando com o jogo. Que era um dos grandes Não, e é o melhor ali, jogador do Bragantino. E tá fazendo a diferença pro Bragantino, entendeu? Então isso, na minha opinião, o Alisson teria que jogar. O Alisson é um jogador que controla muito bem a bola, controla o meio de campo. Então, não sei o que aconteceu ali, se é a escolha do treinador ou não. Mas pelo que nós vimos ontem, a escalação do Crespo, foi muito bem o meio-campo sem o Alisson. Então, deu respaldo àquilo que a confiança do Crespo. Ok, ele mantendo esse meio de campo com o Alisson, tirando... Não pode tirar o Marco Antônio. O Marco Antônio, para mim, é titular. O Bobadilla, eu acho, de repente, no lugar do Bobadilla. Mas jogou muito Bobadilla ontem. Mas vamos ver a sequência. O Alisson já mostrou. Então, acho que foi um resultado para o São Paulo ótimo, jogando fora de casa, principalmente... com o Bragantino, que está brigando ali pela liderança do campeonato. O bom é ter elenco, né? Opções. E tem um detalhe, falando em empate, bem inesperado. É isso aí, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje com esse empate do São Paulo. Infelizmente, não é o resultado que a torcida quer. Mas o São Paulo já mostrou uma evolução em questão, pelo menos, do futebol. Conseguiu brigar de igual para igual o Bragantino, que poderia ter sido líder, né? Se acaso ganhasse do São Paulo. Mas ainda assim conseguimos ver várias falhas, principalmente defensiva no time do São Paulo, e que acaba atrapalhando demais, né? Um time que toma muito gol, mesmo que vai ali marcar 1 ou 2 gols, acaba, né, perdendo ou empatando a partida, como foi dessa vez. Mas vamos esperar aí que o São Paulo melhore defensivamente, principalmente, né? Claro que isso também vem lá da frente, né? Começa uma marcação lá no ataque, depois ali no meio e por último ali chegando na zaga. O time todo tem que marcar, mas a verdade é que não está dando certo. Então vamos esperar que o São Paulo consiga melhorar aí essa parte defensiva. Acredito que o ataque já vai começando ali a se encaixar, principalmente quando voltar o Lucas, né, e o Ferreirinha, que pode ajudar demais o time do São Paulo. Mas por enquanto eu acredito que deu uma melhorada, mas ainda não é o esperado. O time tá brigando para não cair ali para a zona de rebaixamento, e não é o lugar do São Paulo, né? Vamos esperar que nos próximos jogos consiga
uma vitória e quem sabe aí já começa a afastar dessa zona de rebaixamento que está chegando cada vez mais perto. O que você achou desse empate, né, desse jogo contra o Bragantino? Deixa aí sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like para ajudar o canal a crescer. E é isso, até o próximo vídeo, valeu, fui!